Oi, gente! Como vocês estão? Hoje, nosso quadro Mulheres que Inspiram, assim como o Senhor me direcionou, uma vez por mês nós vamos estar entrevistando, uma mulher que nos inspira, uma mulher que tem uma história de vida para nos auxiliar, para nos dizer que sim, tem esperança sim, que sim, dá para dar um jeito sim, que Deus pode transformar qualquer situação. E hoje, a minha entrevistada, a mulher que me inspira, que está aqui do meu lado, é a pastora Vanessa Zunino, uma amiga que o Senhor tem me dado, e eu tenho certeza que tudo aquilo que ela vai compartilhar conosco nesse vídeo vai abençoar muito a sua vida. Pastora, seja muito bem-vinda. Obrigada, pastora Poliana, realmente é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha vida e também, obviamente, da Palavra de Deus. Amém. Esse é o nosso foco, Falarmos do nosso amado, que é Jesus. Amém. Nós estávamos conversando ainda há pouco, embora a vida às vezes seja tão dura, O nosso Senhor sempre está conosco, segurando a gente pela mão e nos alinhando com aquilo que precisa ser alinhado, Amém, é verdade. Pastora, nos conte, como foi o teu processo de conversão? Você já nasceu num lar cristão ou você conheceu Jesus mais tarde? Como é que foi esse teu encontro com o Senhor? Bem, então, Poli, na verdade eu nasci num lar cristão, Minha família, já sou hoje a terceira geração. Glória a Deus! Minha avó, os meus pais, na verdade meu pai nasceu num lar cristão, minha mãe se converteu na adolescência. E no caso, eu nasci num lar cristão, os meus pais na época trabalhavam na obra. E depois, quando ainda na minha infância, eles foram chamados ao pastoreio. Que bênção! Então, assim, nessa caminhada aí ministerial e com o Senhor, desde realmente da minha infância. Que lindo, pastora! E no decorrer da caminhada, a gente costuma dizer às vezes que ser filho de pastor tem muita responsabilidade. A gente é muito cobrado, Eu não tive esse privilégio, eu vejo que é um privilégio, A gente poder já nascer dentro daqueles princípios, dentro daqueles padrões que o próprio Deus estabeleceu. Parece que a gente dá menos cabeçada. Às vezes não, Mas a gente vê também muitos filhos de pastores que hoje não estão mais alinhados com Deus, caminhando na igreja, tendo comunhão com os irmãos. Dizem sim que conhecem a verdade, mas não estão mais inseridos, Por decepções, por frustrações, coisas que aconteceram, porque a gente, pastora, eu cuido muito isso na minha casa. Porque a gente tem filho pequeno e os filhos pequenos, eles ouvem tudo. Gente, eles são impressionantes. Se você falar uma coisinha... Absorvem tudo. É verdade. Eles absorvem. Daqui a pouquinho eles estão reproduzindo, porque na verdade eles são umas esponjinhas, Exatamente. Então, se a gente chega às vezes na hora de uma refeição, de um almoço ou uma hora aleatória e fala de algo que acontece dentro da igreja, de uma decepção, de uma frustração com pessoas, porque isso acontece, Nós não somos seres angelicais, Nós somos feitos de carne e osso, então a gente também tem, às vezes os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas decepções. E se a gente externa isso, pastor, às vezes, dentro da nossa casa, sem perceber, nós estamos matando os nossos filhos espiritualmente falando. Porque eles vão ouvindo, eles vão ouvindo que na igreja só tem problema, eles vão ouvindo que as pessoas só decepcionam, que as pessoas não têm compromisso, que isso, que aquilo. E aí quando eles vão crescendo com aquilo dentro de si. Para que ir para a igreja? Porque a igreja só tem problema, as pessoas não querem nada com nada, Então a gente precisa cuidar muito com o que a gente fala. E as nossas palavras sempre têm que ser de bênção. Não, olha, realmente tem problema, mas olha o que Deus está fazendo, olha os feitos do Senhor, Então, pastora, quando você cresceu nesse ambiente e hoje por você ter tomado essa responsabilidade junto com o seu esposo, com o pastor Tiago, e assumir a igreja, a Ágape aqui de Brusque, Nesse chamado que Deus deu para vocês dois, de pastorear um rebanho, a gente vê que tudo aquilo que os seus pais plantaram lá no seu coração, ele perpetua até o dia de hoje. É verdade. Que coisa linda, É verdade. Realmente, assim, ser filho de pastor é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, como a pastora Poliana falou, é um grande privilégio. E eu vejo, assim, relembrando a minha infância e como foi todo esse processo, eu vejo também muita sabedoria dos meus pais nesse sentido, exatamente que você está falando. É claro
que nós, quando eu era criança, na minha adolescência, juventude, a gente via os problemas às vezes que aconteciam na nossa congregação, via às vezes o sofrimento dos meus pais como pastores ali, mas em nenhum momento, eu não me lembro de uma única vez que eles tenham exposto alguma situação, algum conflito, alguma dificuldade a nós como os filhos. Eu sabia que tinha porque a gente sentia, né? E o ambiente em casa, via que eles estavam às vezes tristes, alguma coisa, exatamente. Né? Depois, quando a gente tem, né, um certo entendimento, adolescência, juventude, você sabe às vezes uma situação que está ocorrendo. Claro. Mas isso nunca foi levado à tona para dentro do nosso lar, né? Ou que nós, como filhos, fizéssemos parte, né, desse problema. Isso era um problema deles, como pastores. Olha. Então, eu creio que isso realmente me fez crescer certa e convicta de que o chamado ministerial é difícil, é árduo, mas é recompensador. É verdade. E, acima de tudo, a gente tem que saber, né, pastora Poliana, separar nosso ambiente familiar do ambiente realmente ministerial, da igreja como congregação, como instituição. Porque os nossos filhos, hoje meus filhos são pequenos, né? Tem o Mateus de 3 anos e a Giovana de 5. Então a gente realmente percebe que eles absorvem tudo e eles são realmente nosso primeiro ministério. Não adianta eu querer investir numa igreja, investir em pessoas, querer pastorear pessoas, se eu não estou pastoreando primeiro a minha casa, os meus filhos, se eu não estou cuidando bem do meu marido, que validade que vai ter, né? Então, assim, voltando ali para a minha infância, eu vejo que, nesse sentido, né, houve muita sabedoria e graça dos meus pais, né? Que lindo. Então, mesmo em meio às dificuldades, não é fácil. Confesso para vocês, até contar uma experiência, um segredo. Pode contar, compartilha conosco. E realmente, assim, né, na minha juventude, até quando eu comecei a namorar com meu marido, eu já sabia que Deus tinha algo muito especial reservado para ele, né, ministerialmente. Mas eu sempre falava, né, para ele, falei, eu comecei a namorar com um baterista, né? Ele era baterista, ele não era pastor, porque eu não queria saber de jeito nenhum de casal, namorar com um pastor, até mesmo, né, pastorear uma igreja. Olha. Mas o processo foi acontecendo, eu sabia que Deus tinha algo muito específico para ele. E hoje, talvez algo que eu vejo, nossa, né, vou passar talvez dificuldades como os meus pais passaram, né, ou é um peso, um fardo tão grande, né, estar à frente de uma igreja. Hoje, realmente, eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu vejo primeiro como é lindo, como é um privilégio cuidar da noiva amada do nosso Senhor. Estou toda arrepiada. Então, isso realmente nos impulsiona. Sim. Né? Nos impulsiona porque falar do Evangelho, falar de Cristo, falar da verdade, falar da salvação é o que realmente tem que arder antes de qualquer outra coisa. Então, realmente, hoje eu vejo assim, independente de qualquer dificuldade, né? De qualquer renúncia, porque a nossa vida ela é uma constante de renúncia. E às vezes a gente deseja, eu queria tanto ter uma vida normal, um emprego normal, uma rotina normal. É verdade. Mas quando você olha por quem que você está fazendo, né? Que é por Ele e é só para Ele, realmente vale a pena, né? Nossa, pastora, falou tanta coisa que eu já até né? É verdade. Pastora, eu vejo assim que o chamado ministerial, ele é muito importante. É um grande propósito de Deus para as nossas vidas. Mas pegando já a mão, né, lá na onde você falou de início, não pode ser nunca mais importante do que o nosso primeiro ministério. Exatamente. A nossa casa, né, o nosso marido, os nossos filhos, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma coisa que eu vivo realmente na íntegra, sabe? Deus conhece o meu coração, eu gostaria até de fazer muito mais coisas para Deus, eu gostaria de fazer tantas coisas na igreja, eu gostaria de servir mais. Hoje eu estou muito delimitada quanto a isso, né? Limitada, Deus meio que fez assim, sabe? Me delimitou. É um espaço pequeno que eu tenho, mas aquilo que eu faço o meu melhor. Mas a gente acaba realmente renunciando muita coisa, né? Em prol da noiva. Mas como vale a pena, né? Algo que mais me alegra o coração é quando eu vejo a transformação de uma pessoa. Não é pelo poder que
há em mim, porque eu não tenho poder nenhum, mas é pela palavra de Deus, e a gente vê que o Evangelho está entrando, que a gente está levando as boas novas, né? Dizendo que Jesus ainda faz, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda transforma. Se assim nós crermos que Ele pode fazer, porque muitas das coisas dependem daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos, né? Então, às vezes, se ainda algo não aconteceu na sua vida, se ainda não alcançou o seu coração ou a sua família, é porque Deus ainda está trabalhando algo, até mesmo em você, né? Na pessoa mesmo. Mas Deus sempre tem um fim espetacular para cada um de nós, porque Ele nos conhecia antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Então, Deus tem um propósito estabelecido, né? E eu vejo, pastora, como essa questão do teu chamado, né? Que tem tantas pessoas que almejam o pastorado, né? E não é errado. Você pode sonhar com o pastorado, você pode sonhar com ser um evangelista, com ser um mestre da palavra de Deus, e você está muito certo nisso, né? Mas como a experiência dela de vir de dentro de casa e ver os pais como os pastores, muitas vezes sofrendo com algumas situações, com a dificuldade, às vezes com a dificuldade financeira, porque eu sei que muitas pessoas falam que, pastor pega dinheiro, pastor, mas essa não é uma realidade, gente. Às vezes acontece alguns casos e isso é muito triste, o Senhor fica muito triste. E de certa forma nós, como os cristãos, também ficamos tristes com o que a gente vê muitas vezes nos noticiários, ou até mesmo aquilo que a gente ouve, talvez não tão distante, mas perto de nós mesmos. Mas isso não é uma regra. Então, às vezes, nós sabemos que tem pastores que, além de tudo, não tiram às vezes nem salário. Né, pastora? Estão lá servindo com aquilo que mais tem, que é a sua vida. Então, às vezes, isso é uma renúncia tão grande que a gente cresce e diz, não, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero passar por necessidade. Não, eu não quero ter essa vida que os meus pais tiveram. Ou eu não quero ter essa responsabilidade. Porque cuidar de pessoas é muita responsabilidade. Você ter um rebanho para você pastorear, pessoas que dependam da sua oração, pessoas que contam com você, que esperam de você uma palavra de ânimo. E muitas vezes você também não tem essa palavra de ânimo nem para si mesmo. Mas você tem que estar lá para animar, para levantar, para encorajar, para dar uma palavra de direção. Muitas vezes as pessoas estão sedentas por direcionamentos, estão perdidas no meio do caminho, e nós, como homens e mulheres, né, do Senhor, de Deus, nós estamos com essa missão aqui na Terra, que é escutar, que é amar, que é direcionar, né? E quando você falou de certo para Deus, né? Senhor pastor, eu não quero não. O Senhor só camuflou as coisas. Então, se fosse um ascendente a pastor aqui, se o pastor Tiago falasse, meu sonho é ser pastor, você ia cair fora. Teria investido nem 1%, né? Tá ouvindo o pastor Tiago? Presta atenção, Deus foi bom, hein? Deus camuflou bem. Deus sabe os seus meios de nos conquistar, né? Mas eu acho que vale a pena também a gente lembrar que também vale muito a maturidade, né? Claro. É claro que, né, a maturidade que a gente tem lá, né? Essa adolescência, juventude. Ela é uma, claro. Namorar realmente era uma, minha visão era uma. Claro. Depois, nesse processo, nesse caminhar, Deus vai nos forjando. Quando você aceita o sim, confesso para vocês que foi num tempo quando o Senhor nos chamou, né, para estar até mesmo integral na obra de Deus. Foi um tempo muito difícil, muito doloroso, mas eu sabia, eu tinha convicção, por mais que eu, né, a minha natureza, eu, mulher, né, ser humano, não queria enfrentar ou renunciar à minha vida, mas eu sabia aquilo que estava ardendo no meu coração e me chamando. Que lindo. Então, de maneira nenhuma, né, a gente vai dizer não, nós devemos dizer não para o Senhor. Então, quando Deus tem algo, propósito estabelecido, nós temos que aceitar, porque a vontade dele o quê? É boa, é perfeita e agradável. Então, por mais desafiador que seja, né, aquilo, o propósito que Deus tem para nós, para a sua vida, a gente deve aceitar o sim do Senhor quando vem da parte de Deus, do Senhor, porque Ele vai direcionar, mesmo que você olhe para frente, veja talvez, né, tudo nublado, tudo escuro, um caminho difícil de percorrer, mas com o Senhor junto, é bom, é perfeito, é agradável. Você vence os desafios, vai crescendo, vai amadurecendo, vai vendo os grandes feitos do Senhor, então realmente é recompensador, né? Sabe, pastora, eu tenho visto que uma das coisas que o Senhor mais se alegra com os filhos dele é um coração disponível.
Exatamente. Às vezes nós não temos competência, às vezes nós não temos talvez tanta sabedoria, tanta maturidade, às vezes nós não temos tanto conhecimento, talvez não somos tão entendedores da palavra de Deus, né? Talvez não conhecemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como algumas pessoas conhecem. Talvez nós não temos versículos decorados, mas se nós tivermos, pastora, um coração disponível para dizer para o Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu aceito aquilo que tu tens para minha vida e eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu acho que isso é uma grande chave para as nossas vidas, a gente estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Porque tudo, pastor, ao nosso redor flui, né? Às vezes a gente pensa que não, mas quando a gente está se encaminhando para aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, tudo acaba fluindo. O Senhor, Ele vai fazendo com que as coisas aconteçam e naturalmente, de uma forma natural, né? Até para talvez algumas pessoas que estão nos assistindo talvez não conheçam, mas o pastor Joel, que era o pai da pastora, eles tinham uma igreja, a Igreja Ágape, junto com a pastora Ana Lúcia, né? Eles eram os pastores da igreja. E de uma forma muito repentina, né? De uma forma muito, digamos, súbita, foi muito rápido, o pastor Joel veio a falecer, né? Ele ficou doente e em questão de dias ele faleceu. E acredito, pastora, que talvez naquele momento você não estava preparada para assumir. Certeza. Imagina, no momento de luto, no momento de dor, no momento de tristeza, acredito que a última coisa que você estava pensando era no seu chamado ministerial. Mas é como dores de parto, né? O Senhor faz naquele momento assim, talvez no momento de tanta dor que você estava sentindo, foi quando você e o pastor Tiago realmente nasceram para aquele chamado, né? Exatamente, exatamente. Realmente foi assim, né? Como eu comentei anteriormente, foi algo desafiador. Mas realmente quando você ouve realmente a voz do Senhor dizendo, né, claramente, vá, e você vai, então você vai. Então você vai. Sentindo realmente o Senhor te carregando no colo, né? E prosseguindo. Mas durante realmente todo esse processo, para mim, até mesmo como mulher, como mãe, né? Mesmo como pastora, como líder, um desafio assim ainda maior, né? Que eu, né, enfrentei foi na questão de conciliar tudo, querer sempre agradar a tudo e a todos. Então, isso é o que Deus ainda tem continuado a trabalhar na minha vida. Porque você acaba carregando muitas vezes um fardo que na verdade não é seu. Porque quando o Senhor nos dá algo, né, para nós, não é para ser um peso, mas sim ser um prazer, um alívio, né? Então, é nesse processo. Às vezes você acumula funções, acumula tarefas, num período de dificuldade, de dores, mas a gente tem que ter os olhos no Senhor e pedir, Senhor, me ajude a administrar tudo isso para que aquilo que o Senhor está me dando não seja motivo de tristeza ou de dor, mas sim de alegria, de gozo, porque é um presente vindo, né, de Ti. Então, é nesse processo que a gente vai caminhando, ainda mais eu vejo como mulher, né? Como mulher se cobra. Sim, nossa, imagina! Quase nada, né? A gente realmente, né, diferente às vezes talvez dos homens, sim, a grande parte das mulheres, né? Talvez porque a gente é muito multitarefas, né? E a gente quer fazer todas muito bem, exatamente, né? Exatamente. Queremos fazer tudo certinho, sim, né? E queremos dar conta do recado, dificilmente dizemos não para algo que alguém nos comissionou a fazer. Então, realmente é um desafio, né? Desde quando isso aconteceu, né? Meu pai veio a falecer há quase 6 anos atrás, no mês de novembro desse ano vai completar 6 anos. Mas Deus tem dado graça e realmente me ensinado, né? A administrar todas as coisas conforme a vontade dele. Aquilo que está meio tortuoso, ele vai consertando. E realmente eu tenho aprendido que aquilo que o Senhor nos dá é sempre um presente, né? Amém. Sempre um deleite. Você falando assim, né, pastor, eu vejo que quando seu pai faleceu, veio o processo do luto, veio a igreja, né, e assumir algumas responsabilidades, veio pessoas para cuidar, e junto com isso tinha sua filha, bebê, né? Exatamente. A Giovana, naquela época, ela estava com 4 meses. Nossa. Né? Então, estava aprendendo ainda a ser mãe. Ai, meu Deus, eu sei dessa dificuldade. Então, eu sempre falo assim, ó, quando o bebê nasce,
eu não vou visitar nos primeiros dias, eu espero uns 40. Quer ver se é mãe de primeira viagem, então? Porque até que a gente aprende a como colocar o bebê para mamar, ou como que vai trocar de verdade a fralda. Não, mas a perna vai para cima, a perna vai para baixo, né? Adaptar a rotina também. Adaptar a rotina de sono, isso é tudo tão novo. Que quando a gente, nada contra quando vai visitar, glória a Deus, né, que vai ver, né, mas assim, quando vem assim muito assim, a gente não sabe nem, eu me lembro que eu não sabia nem se, sabe a questão do aleitamento, né, e aí, meu Deus, vai vazar, ai não, agora é a hora, porque, meu Deus, o leite, ai não sei o quê. Será que não é o suficiente? Só um pouquinho que eu já volto, a gente fica tão perdida, que é tudo tão novo, tudo tão desafiador na maternidade, né? Que realmente a gente começa a aprender a ser mãe ali, né? E aí, junto com tudo isso, você aprendendo essas funções, né? E um chamado tão forte, com tanta responsabilidade, né? E é algo que realmente, como a pastora falou, o Senhor nunca vai nos chamar quando nós nos sentimos totalmente prontos, né? É verdade. Nunca vai ser assim. Não. Às vezes a gente espera, não, Senhor, agora não estou preparada, não sei falar, não sei cuidar, sou tão limitada, tenho tantos afazeres, né? Mas Deus nunca vai nos chamar quando nós estivermos 100%. Eu costumo dizer que nós estamos num processo de construção até a eternidade. Sempre. O Senhor está sempre construindo algo em nós. Então, com certeza, 6 anos atrás, quando o Senhor nos chamou de uma forma tão assim, né? Brusca, né? Tão repentina, né? E no meio assim de uma grande tempestade, nós não estávamos prontos, né? Para mim, Sim. o pastor Tiago, ele também não se sentia pronto. Mas Deus sabia que aquele era o tempo exato dele começar a nos forjar e nos preparar para algo lindo que ele tinha para nossas vidas, né? Então, assim, eu não tenho nenhum mérito em dizer fomos corajosos, né? Sim. Né? Fomos, meu Deus do céu, como vocês são bons. Pelo contrário, só o Senhor sabe ali, né? Os choros, os prantos, né? Mas eu vejo que é Deus sustentando, e não só a nossa vida, mas a sua igreja. Sim. A sua igreja, a sua noiva, né, que permanece. Congregação a qual ali estava estabelecida. Há tantos anos, né, pelos seus pais. Exatamente, né? A igreja ali, a Igreja Ágape já havia sido fundada há 15 anos, né? Então, o pai estava ali à frente do ministério já há 15 anos. Então, na época eu tinha 30, quando, né, foi fundado o ministério eu tinha 15. Então, 15 anos depois da sua fundação, Deus estava ali nos comissionando. Nos comissionando, né? Então, realmente o Senhor nunca vai nos dar algo, primeiro, que nós não venhamos ser capazes de realizar. Mesmo você dizendo que você não é capaz. Se Deus está te chamando, você é capaz, sim. E segundo, realmente Deus nunca vai nos dar algo que a gente não vá, que você esteja totalmente pronta. Você não está pronta, mas aceite o sim do Senhor, que Ele vai trabalhando na sua vida. Amém. Esse processo é lindo, é maravilhoso, quando você vê realmente, né, o amadurecimento, você vê principalmente os frutos daquilo que está sendo gerado. E por mais que você às vezes não esteja vendo os frutos, as sementes que estão sendo lançadas. Germinadas, né? É então verdade. a gente precisa continuar trabalhando, lançando as sementes, que a gente vai colher. Talvez não com os nossos olhos aqui em terra, mas na eternidade a gente vai ver, né? Amém. E sabe, pastora, Deus ele é um Deus geracional, né? Exatamente. Ele ama, né? Os filhos dos nossos filhos, né? Então eu creio que talvez nós possamos às vezes não colher algumas coisas, mas os nossos filhos colherão, né? Exatamente. Eles serão provas vivas de que realmente vale a pena perseverar e permanecer em Deus, né? Mesmo diante dos desafios, mesmo diante das situações difíceis que enfrentamos, porque há pessoas que acham que o pastorado é muito fácil, é muito bom. Ah, você é pastora? Não, gente. É muita assim, ó, é muita renúncia, é você deixar muitas vezes as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você gostaria de estar fazendo para estar fazendo pela noiva do Senhor. Então, às vezes, né, como a gente falou, os nossos filhos, né, eu cuido muito com isso para que os meus filhos não sejam deixados de lado, e eu esteja 100% fazendo as coisas. Porque a gente precisa ter um equilíbrio em tudo, fazer tudo com amor e excelência, mas lembrar que a gente, principalmente nós que temos filhos pequenos, precisam muito de nós. E esses dias eu conversei com uma amiga pastora, que ela já tem os filhos jovens, nem são adolescentes, eles já são jovens, já namoram e tal.
E ela me disse uma coisa que me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente pensa que os filhos vão crescer e aí a gente fala assim, quando os filhos estiverem grandes, então daí a gente começa a fazer tudo e tal. E na verdade, somente talvez quando eles casarem terem suas vidas. Porque quando os filhos estão jovens, estão adultos, às vezes eles também querem ter um momento. Vamos fazer um x-salada lá em casa, vamos fazer o dia da pizza. E aí, se você está sempre linkado só na igreja, você também deixa eles. E é uma fase dessa juventude em que eles realmente precisam se sentir amados e se sentir nutridos dentro da sua casa. E se às vezes nós, como pais, damos mais prioridade para a igreja, né, e deixamos a nossa casa, nós estaremos errando da mesma maneira. Não importa se eles já cresceram um pouco. Filhos são filhos, né? Exatamente. E é o nosso primeiro chamado, o nosso primeiro ministério, né? Eu vejo que os meus filhos, principalmente eu tenho hoje filhos pequenos e tenho 2 filhos grandes. Eu tenho 4, eu sou uma mãe de 4. Ai, dores do coração, mas são, né? Eu passei essa fase da adolescência do Mateus, da Victoria junto com eles e realmente é uma fase desafiadora, é muito difícil. Você nunca sabe o que está dentro do coração deles e nem tão pouco quanto o que está dentro da cabeça. Porque hora eles pensam uma coisa, hora eles pensam outra. E se nós não estivermos bem alinhados com a vontade de Deus, com os princípios de Deus e aplicar dentro da nossa casa, eles são os primeiros a nos questionar, sabe? Então, assim, como você fala em amor, como você fala em cuidar, por que você cuida tanto dos outros, mas não cuida de mim aqui dentro? Então, eles sentem muito mais até do que talvez as crianças pequenas, porque a gente às vezes engabela um pouquinho e tal, mas eu vejo que o meu filho de 6 anos, ele precisa de muita atenção. E o Guinter agora, sem sombra de dúvidas, ainda mais, né? Tem uma necessidade ainda maior, mas o João Pedro, ele entende muita coisa. Então, ele sente muito se nós estamos muito ausentes. Eu me lembro que teve uma época que o pastor César vinha muito para a igreja, estava vindo muito, e um dia ele disse, pai, de novo tu vai para a igreja? Aí aquilo ali, tipo assim, eu disse, César, pelo menos um dia nós temos que estar com eles em casa. Fazer uma coisa diferente com eles, dispor de tempo de qualidade, porque o que os nossos filhos hoje mais precisam, além do amor, é tempo de qualidade. Não é brincar com eles e a gente está aqui ó, no celular enquanto eles estão brincando. Não é isso. Não é eles estão aqui brincando e nós estamos lendo a Bíblia, estou preparando o meu sermão. Não. Eles precisam que nós estejamos aqui brincando com eles, mas estamos aqui brincando com eles. E isso nunca fez tanto sentido para mim como quando eu entendi que o meu filho Guinter estava conosco. Sabe? Teve um dia, era um sábado, nós estávamos vendo um filme na televisão, um filme infantil, A Galinha Pintadinha, acho que era. E aquele dia foi o dia em que o Guinter estava conosco. Foi o dia em que eu vi que o meu filho estava presente com a gente, que ele estava ali conosco. E aquele dia foi um dia muito feliz para mim e para o pastor César. Então eu imagino que assim como eu estava feliz que o meu filho estava ali comigo, conosco, assim também são os nossos filhos quando nós estamos com eles, dando atenção, brincando. E assim também é o nosso Pai Celestial, que quando nós vamos para a presença do nosso amado Senhor, do nosso Pai, nós estamos ali com Ele, conectados apenas com Ele. Não estamos com a nossa mente pensando em resolver problema, na louça que nós temos que lavar, no problema que nós temos que resolver, mas de fato e de verdade estamos ali buscando a presença dEle para adorá-lo. E não somente para ficar pedindo coisas, né? Mas por gostar, por querer estar na presença dEle, né, pastora? Exatamente, eu acho que o segredo de todas as coisas é o equilíbrio, né? Como eu comentei ali anteriormente, realmente para mim foi um desafio muito grande tentar equalizar todas as coisas. Mas a gente precisa entender que quando eu estou na minha casa com os meus filhos, eu preciso ser mãe deles. Ter o meu tempo ali de preparar a sua refeição, ter o tempo de sentar com eles, longe de qualquer coisa, para dar atenção somente a eles, né? Quando eu estou com o meu Deus, eu preciso estar conectada com Ele. Não que todas as outras tarefas Deus está distante de mim, pelo contrário, né? Deus Ele está é onipresente, né? Exatamente, e Ele está regendo toda a nossa vida. Com então você certeza. ter essa sabedoria, esse pensamento de equilíbrio, Deus, realmente, né, preciso equilibrar a minha vida, dar atenção onde precisa ser dada atenção, no momento certo, na hora certa. O Senhor já está ali regendo todas as coisas, mas há uma necessidade, a qual até Jesus deixa registrado na sua palavra, que você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ali o seu Pai que te vê em secreto, mesmo ninguém te vendo, Ele ali está.
porque às vezes é necessário, né, pastora, até para nós mesmo. Meu Deus do céu, talvez 24 horas por dia silenciar outras vozes para que somente a voz do Espírito Santo de Deus ecoe no nosso coração. Como nós precisamos disso, né? Porque senão você não continua, você não consegue entender aquilo que está acontecendo, você não consegue sentir a força e a fortaleza do Espírito Santo de Deus sobre você. Nós somos limitadas, nós precisamos entender que nós somos limitadas e como mulheres, às vezes, tentando dar conta de tantas coisas, vai ter uma hora que você vai dizer, não dou conta. A gente às vezes quer abraçar o mundo, né, pastora? Exatamente. E uma das coisas que você já falou aqui no início foi exatamente isso, né? Que quando, né, você veio para o chamado, você não conseguia dizer não. Eu acredito que hoje você tem aprendido a dizer não, a se posicionar, né? Porque nós temos limitações, então a gente não consegue dizer sim para tudo. E também a gente não precisa querer agradar a todo mundo. O único que nós temos que querer agradar é o nosso amado Jesus, né? Então, Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa limitação, sabe até onde nós conseguimos chegar. Então, a gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor, dizer não quando necessário, né? Nos posicionar e não dizer amém para tudo, né? E saber a hora de parar. Acho que isso é fundamental. Tem momentos em que nós precisamos recuar, tem momentos em que nós precisamos sim parar, para que daí então nós possamos avançar ali na frente. Não é feio você retroceder, não é errado você dizer, olha, não estou conseguindo dar conta, eu vou parar um tempo, preciso entregar algumas funções, estou com muita coisa. Não é feio, feio é a gente continuar fazendo algo que nós não estamos conseguindo, além de estar fazendo mal para nós mesmas, estamos fazendo mal para os outros, porque nós não vamos entregar algo de excelência, né? Então eu acredito assim que saber a hora de parar, saber a hora de dizer não, ter o equilíbrio de tudo na nossa vida, das multitarefas que nós temos, das muitas funções que desempenhamos como mulher, como esposa, como mãe, como pastora, né? A gente não pode querer ser uma mulher que inspira outras mulheres, sendo que nós muitas vezes deixamos de cuidar de nós mesmas, né? Exatamente. Dizemos sim para todos os outros e dizemos não para nós. Exatamente. Né, pastora? Eu queria, né, para nós finalizar, pastora, não dá vontade, porque tá muito bom. A conversa é muito boa. É verdade, se deixar, a gente vai, né, gente? E eu espero que você aí do outro lado esteja também sendo muito agraciado, porque está sendo muito especial. Assunto que não falta quando duas pastoras se encontram. É verdade. E isso que a gente nem começou a chorar. Não, tô brincando, gente, não vai chorar, só coisa boa. Gente, eu queria te pedir, pastora, para que você desse um conselho, né? Para aquelas mulheres que estão com tantas coisas, com tantos afazeres, ou que estão assim sendo lapidadas pelo Senhor, talvez está sentindo muito peso, talvez está sentindo assim, ó, está perdida, não sabe se realmente é isso que Deus tem. Ah, eu quero chamado, mas não quero. Ah, será que eu estou pronta, mas não estou? Sabe, aqueles anseios, aquelas dúvidas. Um conselho que a senhora daria, né, diante de tudo que você vivenciou, né, das questões que você já expressou aqui para nós. O que funcionou para você? O que você acha que funcionaria? Né? O que você poderia aconselhar nesse momento? Olha, realmente eu acho que durante todo esse processo, como eu comentei com vocês, não me acho ainda pronta, né? Pronta quando só chegar na glória. Mas durante todo esse tempo, né, que o Senhor tem me chamado de uma forma assim tão clara e a mim, talvez para exercer multitarefas, Sim. Tanto ministerial como em casa, esposa, às vezes até mesmo profissional. Eu vejo que a gente, primeira coisa, como nós já comentamos, mas que é essencial, é o equilíbrio. Amém. É você realmente equilibrar e ter como prioridade a sua casa, a sua família, os seus filhos. Amém. Eles sempre vão ser o seu primeiro ministério, eles sempre vão ser o seu maior tesouro. Eu costumo chamar, né, os meus filhos, a Giovana e o Mateus, que eles são meus tesouros. Eu falo, vem cá, tesourinhos. Que lindo. Então, realmente, eles são os nossos maiores tesouros. É verdade. Sem esquecer também dos nossos maridos, né? É verdade. Que por mais que, né, nós estamos ali na caminhada juntos, mas eles estão ali na frente,
né? Eles estão ali sofrendo até mesmo, né? As maiores retaliações, eles que estão aguentando os maiores fatos, nós estamos ali auxiliando, mas a total responsabilidade sempre é deles, né? Eles são sacerdotes, então nós não podemos né? esquecer da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos maridos, do nosso ambiente familiar, acolhedor, de amor. Então a primeira coisa que você precisa investir antes do seu trabalho, antes dos seus sonhos, das suas profissões, da sua profissão, realmente é na sua casa, nos seus afazeres. E a segunda coisa também que eu vejo é a gente sempre estar com as nossas vozes, realmente com o nosso coração, né? E os nossos ouvidos realmente atentos para a voz do Espírito Santo de Deus. Silenciar tudo que está ao nosso redor. Isso é diário, isso não é um momento quando o bicho está pegando, né? Quando você realmente, às vezes, se sente encurralada ali. Não, agora eu vou tirar meu tempo com Deus porque o negócio está ficando feio. Não, mas isso é diário. Silenciar as outras vozes e deixar realmente o Espírito Santo de Deus direcionar e conduzir a sua vida, te mostrar, te dar um discernimento até mesmo espiritual daquele contexto que você está vivendo. Então, se fosse para dar 2 conselhos, eu daria isso. Primeiro, cuide da sua casa. Amém. Ele é seu principal ministério, seu maior tesouro aqui nessa terra. E segunda coisa que eu daria, né, de conselho para vocês, silencie outras vozes e deixe a voz do Espírito Santo de Deus te conduzir, busque a Ele diariamente, busque os seus conselhos, que é realmente o melhor para a nossa vida, né? Amém, pastora. Glória a Deus. Amém. Que tempo precioso, né? Gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui conosco, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, curte, comenta, né? Compartilha essa mensagem para que alcance ainda mais pessoas, em nome de Jesus. Pastora, Amém. muito obrigada por estar Obrigada. comigo e até a próxima, viu? Até a próxima, pessoal. Obrigada, viu?